A paz do Senhor, irmãos. Essa é a continuidade do vídeo anterior. Amém? Nós paramos aqui no capítulo 2, o versículo 5 da primeira carta a Timóteo, que está escrito assim, eu vou ler novamente. Capítulo 2, o versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Há um só Deus, um único Senhor, um único Deus. E um só mediador. Você vai ver essa expressão duas vezes dentro do versículo. Um só Deus, um só mediador. Não uns mediador, ou vários mediadores. Ou uns deuses. Não, um Deus, um só Deus e um só mediador. Entre Deus e os homens. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, o próprio Deus, que se fez homem. Jesus Cristo, homem, porque ele se fez homem por causa da paixão do pecado e se fez menor que os anjos, se tornando homem como um de nós. Porque isso era necessário. Amém? Então entenda que nada debaixo do céu, como está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12, pode nos dar salvação, além do sacrifício do Filho de Deus. E por quê? Entenda, a condição da humanidade é uma só. Todos pecados e destituídos estão da glória de Deus. Separados estão da glória de Deus. Romanos 3, versículo 23. Eu sempre faço menção desses versos. Porque o primeiro homem criado na terra foi Adão e Eva, e eles pecaram. Então todas as gerações, todos os seres humanos procedem de um casal. Então o pecado passou a todos e continua passando, e isso acontecerá até a regeneração de todas as coisas. Então isso significa que todo ser humano é pecador. Todo ser humano é pecador. Então um pecador, ele não pode salvar outro pecador. Então o próprio Deus se fez homem, habitou entre nós, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, e o verbo, ou seja, a palavra, se fez carne. Na tradução original está, e o verbo tabernaculou entre nós. Por que tabernáculo? O templo, porque Cristo foi o primeiro templo de carne, que tem vida, que anda, que se move. Nós somos templo, casa de Deus, assim como Cristo é templo e a casa de Deus. Amém? Então, ele se fez carne para um propósito. E qual? Para libertar o homem da prisão do pecado. Qual é a prisão do homem? É o pecado. O homem precisa ser liberto do pecado. Então, o ser humano, outro ser humano comum, não pode salvar outro ser humano, pecador. Um pecador não pode salvar outro pecador. Então, Cristo ele não cometeu nenhum pecado para se colocar por propiação, por expiação do pecado da humanidade entre Deus e o homem. Pois um pecador não pode salvar outro. Então, ele se fez carne, habitou entre nós, trouxe a mensagem dos céus, como homem, não cometeu nenhum pecado, cumpriu o propósito de Deus, morreu e ressuscitou ao terceiro dia, como ele pregou, e agora está à destra do Pai, ou seja, à direita do Pai no céu, esperando o tempo certo para vir buscar sua igreja e regenerar a terra e viver o milênio, e pós o milênio, a eternidade que será na terra. Amém? O plano inicial de Deus é que o homem viva na terra eternamente, como desde o princípio. Amém? Então, o Senhor ele não cometeu nenhum pecado. Vamos ler aqui alguns textos. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Está escrito: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Foi tentado, a tentação no deserto, Mateus 4, Lucas capítulo 4, e toda a sua caminhada, ele foi tentado por Satanás para pecar, mas não cometeu nenhum pecado. Amém? Vamos ler aqui ainda mais o capítulo 1 de 1 Pedro, capítulo 1 da primeira carta de Pedro, capítulo 2, capítulo 2 da primeira carta de Pedro, no versículo 22, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. O qual não cometeu pecado,
nem na sua boca se achou engano. Ele não cometeu pecado e nunca na sua boca se achou engano. Ele é perfeito, puro. Por isso ele foi colocado por Deus como mediador entre Deus e o homem. É só através do sacrifício de Jesus que o ser humano, qualquer ser humano, pode chegar à salvação. Nada que nós colocarmos como mediação, ou seja, entre Deus e o homem, imagens, repito, homens, falsos profetas que surgiram ao longo da história, que os homens têm como Deus, os homens têm como deuses animais, e adora essas coisas, quando a adoração só deve ser dada ao único Deus, ao nosso Senhor e Pai e ao nosso Senhor Jesus Cristo, que venceu no Calvário para nos dar esta vitória. Então, tem muitas religiões que não aceitam o Cristo, que não tem Cristo como o seu Salvador. Então, essas pessoas, essas religiões, ensinam mentira, e vive essa mentira, pois rejeita o sacrifício do Filho de Deus, não reconhece a divindade de Cristo, não reconhece Cristo que é Deus, o próprio Deus, e não reconhece que o próprio Deus se fez carne, se fez ser humano, para salvar a humanidade, para que através do pecado ele condenasse o pecado. Capítulo 8 de Romanos, versículo 3 está escrito assim: porque o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Amém? Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, o ser humano, o pecador, ele não consegue obedecer à lei de Deus, à palavra de Deus, que é espiritual. Para o homem obedecer à palavra de Deus e se submeter a ela, ele tem que ser espiritual. E para ele ser espiritual, precisa nascer de novo pela fé em Cristo Jesus e ter a manifestação como habitação, o Espírito Santo na sua vida. E o Espírito Santo de Deus, que inspirou as Escrituras, que é o próprio Deus, escreve dentro do homem, há uma transformação. Tira-se o coração de pedra e dá-se um coração de carne, ou seja, um coração com sentimentos de Deus, com vontade de Deus, com os propósitos de Deus, não com os propósitos do mundo, com as vontades carnais que dominam o homem pecador sem Cristo. Amém? Então, a lei que o homem não conseguia obedecer, como Paulo escreveu no capítulo 7, o versículo 14, está escrito aqui de Romanos, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sobre o pecado. É que ele está falando aqui que a lei é espiritual, o problema não está na lei, em nenhum livro, desde Gênesis até Apocalipse. O problema não é a lei, o problema está no ser humano. Versículo 23, está escrito assim, versículo 24, do capítulo 7 de Romanos: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? A morte está no corpo. A carne, que é os desejos, que é as vontades pecaminosas, que é contra a lei de Deus. O homem não se submete à lei, por isso que ele não consegue obedecer à palavra de Deus. Em Cristo Jesus, nós nos tornamos outra pessoa pela transformação que nós passamos. Nós somos regenerados pela palavra de Deus, pelo Espírito de Deus, pela fé em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Ele fez. Nós cremos e o Espírito Santo de Deus ele vai regenerar o nosso interior, vai mudar o nosso caráter, o caráter de Cristo, a mente de Cristo, os pensamentos do Senhor. O reino de Deus ele vai ser plantado dentro do coração do ser humano. Assim, o homem consegue ser espiritual, e sendo espiritual, ele consegue obedecer à lei. É difícil obedecer a palavra, viver a palavra, praticar ela na nossa vida cotidiana? Sim, mas é possível pelo sacrifício de Cristo, porque o próprio Deus leva o homem a obedecer a sua palavra pelo seu Espírito. Eu quero ler isso aqui para os irmãos. Em Efésios capítulo 5, o versículo 9 e 10 está escrito assim: porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Verso 10, aprovando o que é agradável ao Senhor. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça, que é a verdade, e bondade. Aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, os frutos do Espírito é esse. Ele leva o homem a obedecer a Deus.
aprovando aquilo na vida do homem que é agradável a Deus. Aquilo que é desagradável a Deus na vida do homem, o Espírito Santo reprova. Por isso que ele convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Evangelho de João capítulo 16, o versículo 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então é possível. Então somente desta forma o homem pode chegar a Deus. Nada pode ser colocado como mediador, né, entre Deus e o homem, além do sacrifício de Jesus Cristo. E muitos rejeitam essa religião que coloca outros deuses como mediador entre Deus e o homem, está rejeitando o sacrifício do Filho de Deus. E jamais chegará à salvação eterna. Amém? Quero ler aqui, vamos para a primeira carta de João, capítulo 4. Do 1 em diante está escrito assim: Amados, não creiai em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. Porque já muitos falsos profetas se levantaram no mundo. Verso 2. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. 2 pontos. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo vem em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e esse que está no mundo. Como eu falei, as classes de falsos profetas, o verdadeiro profeta, os falsos profetas e as suas aplicações. Né? Aqui é aqueles que rejeitam a divindade de Cristo, ou seja, que Deus não se fez carne, como se fez em várias religiões no Oriente e no mundo, né, que pregam isso, e tem outros profetas, seres humanos, pecadores, como mediador entre Deus e o homem. Isso é impossível, né, do ser humano chegar à salvação desta forma. Os que rejeitam o sacrifício do Filho de Deus não têm a Deus, como está escrito no capítulo 2, versículo 3, que anteriormente a gente já leu. Versículo 23. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Se nega Jesus Cristo, o sacrifício do Filho de Deus, que se fez carne, sofreu por causa do homem, não vai ter Deus. Porque tem religião que aceita Deus, que professa o nome de Deus, mas nega o nome de Jesus Cristo. Ao negar o nome de Jesus Cristo, está negando também o nome de Deus. Vamos continuar no próximo vídeo.